Então eu separei aqui, na matéria da UOL, eles colocaram, achei bem legal, que eles colocaram em tópicos, né, algumas coisas que o Mauro Cid declarou. Então eu vou ler pra vocês e aqui nossos comentaristas excelentes vão dar a opinião deles, olha só. Então a matéria da UOL, ela não começa assim, mas, né, passando um pouco pra baixo, ela coloca os seguintes tópicos, ó. O que Cid contou? Vamos lá. Então, o tenente-coronel relatou à PF como uma minuta golpista chegou às mãos de Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições e os desdobramentos do plano de golpe. Ponto 1. Cid afirmou que Felipe Martins, lembra do Felipe Martins, o olavista, que fez aquele sinal de white power, né? Deu toda uma polêmica, tá bem sumido aí ultimamente, né? Então, é esse Felipe Martins que a gente tá falando, né? Então, Cid afirmou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, levou um advogado constitucionalista para uma reunião com Bolsonaro no fim do ano passado. Um padre também teria participado desse encontro. O tenente-coronel, entretanto, disse não se lembrar dos nomes desses dois personagens. Ponto 2. Nessa reunião, de acordo com o relato do tenente-coronel, o constitucionalista e Felipe Martins apresentaram a Bolsonaro uma minuta de decreto golpista. O documento sugeria a convocação de novas eleições e autorizava o governo a determinar a prisão de adversários. Ponto 3. Bolsonaro recebeu em mãos o documento, mas não externou sua opinião sobre o plano golpista, segundo a delação. A PF investiga se é a mesma minuta golpista encontrada na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ponto 4. O documento apreendido na residência de Anderson Torres em janeiro também autorizava a prisão de adversários, como o decreto golpista entregue por Felipe Martins a Bolsonaro. A minuta golpista de Anderson Torres determinava a decretação de um estado de defesa na sede do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de apurar supostas irregularidades nas eleições, o que poderia resultar na convocação de um novo pleito. Ponto 5. Cid contou aos investigadores que, posteriormente, Bolsonaro teve reuniões com militares de alta patente e mostrou a eles parte do documento para verificar a receptividade à ideia do plano golpista. O único apoiador, de acordo com o relato do delator, foi o comandante da Marinha, Almirante Garnier. Então, isso para mim é um fato bem bombástico, tá? Ponto 6. O almirante já havia dado demonstração pública contra a posse de Lula quando se negou a participar da cerimônia de transmissão do cargo ao comandante da Marinha escolhido por Lula, Marco Sampaio Olsen, em uma quebra de protocolo. E o último ponto, o tenente-coronel relata uma movimentação errática de Bolsonaro a respeito do tema. Apesar de em alguns momentos dar sinais favoráveis a planos golpistas, ele não chegou a autorizar expressamente seus auxiliares a colocar algum plano desses em prática. Os diálogos com os generais não resultaram na execução de intenções golpistas. Então isso foi revelado hoje aí, né, pela matéria da UOL, tratando da delação premiada do Mauro Cid. Renan Santos. Eu não sei você, mas me parece que ele foi generoso com o Bolsonaro, talvez, né? Porque ele diz expressamente, olha, o Bolsonaro não autorizou nada, ele não deu opiniões fortes em relação ao documento, né? Ele se colocou de forma favorável aqui e ali, mas segundo o Mauro Cid, não teve uma grande determinação. Falou, então, vamos fazer isso aí. Perfeito. Você acha que o Mauro Cid tá tentando aliviar um pouco pro Bolsonaro? Não, e agora eu vou dar minha opinião, assim, baseada inclusive em conversas que eu venho tendo até com bolsonaristas, na prática, né? Isso aí é o que nós dizíamos que estava acontecendo. O Bolsonaro tinha uma intenção golpista, sempre teve, mas o Bolsonaro sempre falou o seguinte, essa caneta é poderosa, mas para funcionar vocês precisam... O que ele dizia? Para a caneta dele cantar, ele precisava ter um determinado contexto, que significava povo na rua, e o povo na rua se estava numa circunstância que era as eleições foram fraudadas, a urna não funcionou, portanto uma parte desse plano, uma parte do complexo funcionou, que foi o complexo midiático dele, operando a ideia de que que as eleições foram fraudadas, aí a Argentina fazendo live, um monte de bolsonaristas falando que a eleição foi fraudada, então essa primeira parte andou e as pessoas começaram a ir às ruas. E a outra parte era, com base nisso, um convencimento de liderança das Forças Armadas para que eles obtivessem uma maioria dentro da ativa, dentro do alto comando na ativa, para que o Bolsonaro pudesse agir. Então por que o Bolsonaro foi errático o tempo todo e nunca falou, vamos dar o golpe? Porque ele não tinha os meios de ação para isso. O Bolsonaro nunca dispôs de maioria dentro das Forças Armadas para tal. Mas ele tinha uma equipe que era do alto comando do governo bolsonarista, para falar aqui em termos militares, que estava cuidando desse departamento. Todo mundo sabe, tem jornalistas que investigaram, mas isso já saiu, e eu já comentei com vocês outras vezes, que havia um time formado por Felipe G. Martins, Daniel Silveira, Heleno, Hélio Negão, que
fazia reuniões rotineiras com esse alto comando das Forças Armadas e fazia reuniões, vamos dizer, tete a tete com esses comandantes para a obtenção de uma maioria. E era uma maioria dentro de um hall de mais ou menos uns 11 nomes que eles estavam trabalhando. Eles chegaram a obter 4. Um dos 4 era o Garnier, que era o almirante, que basicamente cuidava do almirantado da Marinha. Ou seja, e esses seriam os mesmos 11 nomes que eles também insuflavam a militância deles a pressionar para ser a favor do golpe. Exato! Porque, assim, o ponto que fica claro é, o Freire Gomes, que é citado pelo Mauro Cid, e que foi um dos que se colocou frontalmente contrário ao golpe, é o mesmo Freire Gomes que foi alvo de uma convocação ao vivo por parte do comentarista Paulo Figueiredo, para que as pessoas fossem à casa dele e exigir que ele participasse da intentona golpista. E é mencionado que ele não quis, inclusive o Paulo Generoso, que é um aliado e sócio do Eduardo Bolsonaro, que está, acho que, radicado nos Estados Unidos, ele avisou o seguinte, que o Freire Gomes, numa reunião com o presidente, e a reunião que o Paulo Generoso está falando é, obviamente, a reunião que foi mencionada agora pelo Mauro Cid, o Freire Gomes falou, não vamos entrar nessa aventura, não vale a pena. Assim, não vamos ter 20 anos de problema por conta de 20 dias de glória. Foi a argumentação do Freire Gomes. E aí, por conta dessa posição contrária dele, ele gerou uma maioria contrária a um golpe. Com essa maioria contrária ao golpe, começou a rolar uma pressão para poder virar. Então, o que acontecia ali nesta época? Né? Eles queriam que as pessoas fossem para frente dos quartéis para que ali os generais fossem pressionados pelo oficialato, por figuras, vamos dizer, intermediárias na hierarquia das Forças Armadas, a ter que aderir ao golpe. É como se fosse nós no impeachment. No impeachment da Dilma, a gente ia pra frente da Casa dos Deputados e depois dos senadores para que eles votassem a favor do impeachment. Nós fizemos isso. Fomos na frente de diretórios de partidos políticos. Nós fizemos um trabalho de convencimento baseado em pressão. Eles fizeram a mesma coisa. O desenho estava todo lá. Era um convencimento para gerar uma maioria. Com essa maioria, eles iam ter, vamos dizer assim, a fundamentação, não nem chamo de material, né? A fundamentação... Seria uma arma, na verdade. Exato. Né? Arma na mão. Eles teriam a mano militar. Os meios de execução. Isso. Né? A mano militar seguraria a caneta, pra ficar perfeito. E aí o Bolsonaro ia estar tranquilo. Não tranquilo, não, mas ele estaria, vamos dizer, mais seguro pra poder dar um golpe. Como eles nunca conseguiram isso, eles só ficaram com metade da operação. E o que era a metade da operação? A parte da rua e da mídia. Porque é por isso que o dia 8 é uma coisa broxada. Porque eles vão e usam esse pedaço, que é o que restou pra eles, pra tipo, ver aí o que vai dar. Que pra mim é o que aconteceu. Pra mim uma parte da turma foi ali numa operação desesperada e tosca e também sendo, em resumo, meio que enganados pela turma deles. Sim. O que a gente soube também é que muita gente foi convocada a participar e financiar o dia 8 e já havia, vamos dizer, infiltrados da Polícia Federal checando o que estava rolando nos acampamentos, naquelas manifestações. Ou seja, havia uma ideia geral que, a gente vai pegar esses caras aqui. Não, e é interessante, né, que o pessoal, quando defende a ideia de que não havia plano de golpe de Estado, eles falam justamente assim, né, olha, que golpe de Estado é esse que é com velhinhos desarmados, né, que não estavam lá de fato apontando arma na cara das pessoas e tentando assumir o poder. Mas a ideia é que, na verdade, é justamente essa, né? Esses velhinhos desarmados, eles estavam querendo causar um clima de desordem justamente para convencer os militares a falar, agora é nossa hora de agir e usar isso como pretexto para viemos estabelecer a lei e a ordem aqui, né? Então, você vê que esse era o plano deles, era uma ideia até de convencimento dos militares, usar esse caos para insuflar ainda mais os militares. Mas lógico, assim, toda a tese era nessa linha, desde o cara indo levar um caminhão-tanque pra atacar, pra explodir um caminhão-tanque indo pro aeroporto, o GLO que o Constantino falava, se é pra ter guerra, vai ter guerra do Figueiredo. Eu autorizo. Eu autorizo. Quando eles invadiram o Congresso Nacional, as imagens dos caras que foram agora julgados pelo Alexandre de Moraes diziam o seguinte, não, temos que fazer isso mesmo, porque aí os militares vão poder agir. Que a ideia deles é como se fosse uma vanguarda, e eu acho que eles estavam criando uma espécie de leninismo idoso, que havia uma vanguarda revolucionária de idosos, que como não tem muitos meios de ação violenta, eles apenas ocupariam essas coisas assim, entravam e faziam um barulho, e aí o exército falou, tá aí, ó, o povo agiu. Olha só, a gente resolveu os problemas técnicos aqui, estamos com a presença finalmente do nosso
Ainda não resolvemos? Ah, desculpa, pessoal. Então ainda não resolvemos os problemas técnicos, mas vou passar a palavra então pro nosso queridíssimo Renato Batista. Ah, e antes disso, tá? Like nessa live, pelo amor de Deus, like na live, que hoje vocês serão bombardeados de boas análises, né? Os fatos foram quentíssimos aí. Então, por favor, like na live para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, tá? Renato Batista, você também considera que o Bolsonaro saiu muito prejudicado com essa delação do Mauro Cid, ou você acha que até que foi uma coisa branda? Como é que você vê isso aí? Cara, a gente precisa ver os desdobramentos dessa delação, porque é o seguinte, a partir do momento que a delação do Mauro Cid cita um almirante, né, da Marinha Brasileira, cita o envolvimento de outras pessoas, algumas que a gente já sabia que com certeza já estariam, já participavam desse plano, né, seja o seu Paulo Figueiredo, Felipe G. Martins, etc., outras pessoas provavelmente serão alvo de investigação, de possível prisão. E da prisão dessas outras pessoas pode vir aparecer o nome do Bolsonaro, né, como uma espécie de articulador ou como algum fiador de tudo isso. E olha só, agora a gente está vendo, né, pela essa delação do Mauro Cid, que era ali uma espécie de braço direito do Bolsonaro, muitas das coisas que a gente falava naquela época. Né, quando a gente via lá o Paulo Figueiredo convocando essas manifestações na porta da Casa de Generais para pressioná-los, quando a gente falava, olha só, essas manifestações que as pessoas estão indo pra rua, dizer que o Bolsonaro é lindo, maravilhoso, dizer eu autorizo, isso é algo com uma intenção golpista. A gente avisou isso por muito tempo. Mas não é nada disso, tal. Alguns desavisados achavam, né, que a gente estava sendo ali, estava pensando sendo muito apocalíptico ali naquela análise que a gente fazia, e agora isso está comprovado. Isso está comprovado, e quem está dizendo não é mais o MBL, é o próprio Mauro Cid que estava ao lado do Bolsonaro durante todo esse tempo. Agora, eu acho que o próximo passo, né, do avançar dessas investigações vai ser para cima, principalmente do alto escalão do Exército, que foi citado pela delação do Mauro Cid, do Almirante, etc. E desses influenciadores que, esses daí, assim, já tá mais do que óbvio, já demorou até, né, pra ir pra cima deles essas investigações. Paulo Figueiredo, Felipe G. Martins. Pode jogar aqui. Você acha que vão pra cima de alguém do alto comando do Exército? Da ativa? A delação, ele tá citando aqui um almirante, não tá? Então, tá Citou aí. Nome, ipsis literis do sujeito. Simplesmente nada será feito? Eu acho que nada... Vou até pegar de novo, ó. Comandante da Marinha, Almirante Garnier. Cara, vocês acham que vão pra cima? É um cara da ativa. Então, alguém já citou em alguma outra delação, alguma investigação desse caso, um general, um almirante, assim, nominalmente, igual tá nessa delação? Olha só, eu vou dar... Porque pra mim, isso aqui, Renato, é a questão... Eu falei na live anterior, até tuitei, e eu jogo aqui. Pra mim, isso aqui é um teste do limite dos poderes do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele tem um arranjo que confere poder a ele, que é um arranjo de consensos dentro do STF, certo? Com a aprovação da imprensa e de grande parte da política brasileira, certo? Aí ele vai pra cima agora dos caras que têm as armas. Que no fim do dia, se um dia esses caras quiserem bater o pé no chão, igual já bateram o pé pro Supremo durante a prisão do Lula, o Supremo vai ficar olhando. Ele vai, assim, são militares da ativa. Não é um velho aqui, um velho ali, ou um Mauro Cid, que era um ajudante de ordens do Bolsonaro. Essa, não, cara, mas essa é uma dúvida. Eu não sei, tá? Eu aposto que não. É um sujeito ali, né, que foi citado. Não sei se teve mais algum. Um almirante que faz parte da alta cúpula do Exército. Se grande parte do Exército se posicionou contrário à posição desse sujeito no momento de maior clímax que a gente tinha dessa intentona golpista, como você bem citou, a partir da declaração do general Freire Gomes, que grande parte se posicionou, etc. Então, assim, há uma maioria dentro da alta cúpula do Exército que não coaduna com o posicionamento desse sujeito. Mas mesmo não coadunando, será que eles vão aceitar a prisão de um dos pares deles? É esse o ponto. Eventualmente não precisa ser uma prisão, mas assim, uma investigação no mínimo vai começar perante esse sujeito. Ele vai ser convocado a no mínimo responder. Não. Beleza, assim. Ok, mas e aí, grande diferença. E aí lá, eventualmente... Ele não vai tomar uma preventiva, é isso que eu quero dizer. E eventualmente lá, numa condição coercitiva até, eventualmente, num depoimento perante a justiça, ele não deu o nome. Não tem mais condição Ele não deu um nome, por exemplo, olha, o Bolsonaro chegou lá pra mim e sugeriu tal coisa. Olha, eu achei interessante isso que o Renan colocou aqui, porque
realmente, quando você pega a linha do tempo dessas investigações dos atos golpistas, né? Então o Xandão, ele começa prendendo as pessoas que de fato estavam lá, os velhinhos, né? Enganados, como a gente coloca aqui. Aí agora ele vai pegando delações de pessoas mais importantes, vai aparecer nome de políticos, de militares. Então, Renato, você concorda com essa ideia de que o Xandão, ele tá, né? O Alexandre de Moraes, ele tá testando os poderes dele de fato. Ele começa por aqui, vai ali, vai vendo até onde ele chega pra ver até que ponto ele consegue prender. Porque se for esse o caso, eventualmente pode rolar uma medida efetiva contra esses militares aí. Cara, eu vejo que em uma parcela do petismo, né, dos apoiadores aí, tem um pouco desse ânimos, né, de tipo, olha, essas investigações precisam chegar em alguém da alta cúpula ali que concordou com isso. Quem passava os nomes pro Paulo Figueiredo não era o Mauro Cid, né? O Mauro Cid era, claro, passava pro Paulo Figueiredo, mas alguém o passava pra ele, quem deveria ser pressionado. Quem que era esse sujeito? Provavelmente alguém que estava na alta cúpula do exército. Então tem muita gente que questiona isso, né? Então, assim, já tem uma animosidade o suficiente pra, no mínimo, uma investigação começar. E agora tem citação e delação premiada. Você acha que vai rolar uma nova onda de prisões relacionadas ao dia 8? Então? Não sei se onda de prisões, mas assim, abriu-se novos flancos de investigação com a delação do Mauro Cid. Ô Renan, você acha que agora sim. Então, antes de mais nada, quero dar boa noite. Grandioso porta-voz de Limeira, Guto Schiavetto. Boa noite, Guto. Seja bem-vindo aí ao MBL News. Legal, Lucas. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Renan. Vamos lá. Falando da questão do Mauro Cid, né? Na semana passada eu havia dito aqui, eu acho que o Renan e o Renato lembram, de que essa delação ia surtir ainda efeito, ia surtir um pinga-pinga aí semanalmente. Deu uma semana, né? Quinta-feira saiu a questão das joias, que ele teria entregue as joias e o dinheiro pro Bolsonaro, né? O dinheiro das joias. E agora aparece uma outra delação, só que essa com um teor muito mais grave, porque envolvem militares de alta patente, e o que para mim é surpreendente é que todos esperam dos militares uma ordem de lealdade muito forte, né? Essas denúncias envolvem até o almirante aí, né? A gente viu na notícia, e o entorno do próprio Bolsonaro esperava muito essa lealdade do Mauro Cid, essa lealdade militar. E o que a gente vê agora é que se isso realmente for comprovado, a gente sempre diz, né, a delação não pode ser usada como único instrumento de prova. Mas, infelizmente, se essas minutas de golpe realmente circularam, elas não circularam só no baixo escalão do bolsonarismo, e sim elas alcançaram o alto escalão, as patentes mais altas aí das Forças Armadas. Isso é grave, e eu trago um outro ponto, que é a questão do prejuízo da imagem das Forças Armadas, né, de ter passado por essa situação, se for comprovado. E não sei se vocês lembram, mas no início do governo Lula, a gente viu algumas situações aí de rusga entre o Lula e os militares, né? E talvez isso pode trazer uma nova instabilidade aí institucional entre o Lula e os militares, por conta de ter participado de tudo isso, né? De ter supostamente participado de tudo isso.